Olá, como você está? Tudo bem? Muito bom ter você aqui de novo com a gente, estudando a lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Meu nome é Mirna, eu sou professora da Escola Sabatina aqui dos Adolescentes 1 da Igreja Central de Campo Grande. E hoje nós temos uma convidada. E ela vai dizer o nome e a idade dela. Olá, meu nome é Ana Lívia, eu tenho 10 anos e eu sou desbravadora. E também da sala do nosso juvenil. Já ela vai estar nos adolescentes. E ela veio ajudar a gente aqui hoje para a gente estudar essa lição. E hoje nós temos um tema bem bacana, como sempre, né, na nossa lição. E ele fala sobre o chamado de Jesus. É a lição 11 do nosso guia de estudos. Mas não é bem o chamado de Jesus, né, Ana Lívia? Era o chamado de Jesus que nós estudamos? Não, mas sim o chamado dos discípulos. Exatamente, é o chamado dos discípulos. Como ocorreu? Além do nosso estudo da lição, no capítulo 30 e 31 desse livro, O Libertador, você pega detalhes assim incríveis sobre essa história, tá? São duas situações, fala sobre o chamado dos discípulos e também sobre o que ocorreu logo depois do chamado, né? Que foi a pregação no monte. Exatamente, as bem-aventuranças. Lê pra gente, Ana Lívia, lá em Lucas 6:12, é o nosso verso, para decorar o nosso verso áureo. O que fala lá na Bíblia, nesse capítulo? Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Muito bem, aqui nós temos a escolha dos apóstolos. E você sabe, era uma decisão qualquer, Ana Lívia? Não, era muito difícil, porque ele estava escolhendo as pessoas que iam pregar o evangelho do reino de Deus. Então, exatamente, era um ministério que estava sendo instaurado ali. E ele precisava escolher, assim, com muita cautela, né? Não podia ser qualquer um que ia levar a mensagem de Deus, ia continuar levando a mensagem do evangelho. E eu achei interessante que aqui é o Filho de Deus, é Jesus de que nós estamos falando. E o que ele fez? Passou a noite em oração. Passou a noite em oração para tomar uma decisão. Ele precisava da opinião do Pai, ele precisava saber qual era a vontade do Pai. O Pai precisava dizer para ele quem eram as pessoas que deveriam ser escolhidas, né? E parece que perante a sociedade, as pessoas que foram escolhidas ali não eram muito bem vistas, né? Eram pessoas pobres, alguns assim não tinham muita cultura, não tinham muito conhecimento. Talvez se hoje fôssemos escolher pessoas para esses ministérios, eles nem estariam entre os escolhidos, né? Mas teve um que tem uma forma muito especial, né? Pela qual ele foi escolhido, que era Judas. Jesus escolheu Judas, Ana Lívia? Não, Jesus não escolheu Judas. Judas se escolheu. E também os discípulos indicaram ele porque ele era muito inteligente, né? Então, tipo assim, mesmo Judas se oferecendo para poder ajudar a pregar o evangelho do reino do céu, Jesus aceitou. Engraçado, né? Porque a gente podia pensar, puxa, Jesus tanto passou em oração, como ele aceitou Judas, né? Judas foi indicado. Exatamente o que os outros não tinham, Judas tinha. Judas tinha um pouco de conhecimento, ele tinha habilidade para negócios. E eles entenderam, assim, que era uma boa dica. E alguns dos discípulos ali indicaram Judas. E Jesus aceitou. Por que será que Jesus aceitou, né? Eu acredito que Jesus, em seu infinito amor e misericórdia, ele deu oportunidade para Judas conviver com aquelas pessoas, para entender o ministério dele de serviço, de amor ao próximo. Judas teve essa oportunidade, sim. E nessa escolha nós podemos ver isso. Outra situação também que a gente vê na palavra do Pai, sobre essa importância, né, de Jesus estar em constante comunhão com o Pai. De como Jesus se preocupava em saber a opinião de Deus para as coisas. Quanto a gente tem passado do nosso tempo buscando a Deus, orando e pedindo discernimento para Deus, para nós tomarmos as nossas decisões. Será que a gente passa, Ana Lívia? Será que a gente consegue ter um tempo assim, diário, né? Procurando saber a vontade de Deus, o que é melhor para a gente, as melhores decisões a serem tomadas? Será que a gente tem passado? E Jesus nos deu esse exemplo aqui, nesses momentos aqui, e em muitos outros, né? Jesus consultava o Pai. Uma outra situação que a gente vê foi logo depois ali, está lá em Lucas, no 6 do versículo 17 em diante, quando ele escolheu os discípulos, ele saiu no meio do povo, né? E as pessoas vinham até ele, para Jesus, para ser curada. Foi então quando Jesus subiu no monte e
foi ali pregada as bem-aventuranças, né? Por que você acha que Jesus separou um tempo para compartilhar desses princípios com seus seguidores, Ana Lívia? Ele queria explicar como as pessoas deviam agir, o que ia acontecer se elas agissem daquele jeito, e também explicar que elas não precisavam ficar tristes, preocupadas se elas iam para o céu, porque Jesus é um consolador divino que ajudaria elas a entenderem tudo o que ele estava explicando. E existe uma recompensa, né? Certa vez eu vi um pastor falando que quando tem recompensa, como que a gente age diferente com as coisas, né? Era muito importante. E aquilo era essa mensagem era uma espécie de consolo para eles também, né? Para os seus seguidores. É como se fosse uma injeção de ânimo ali, falar sobre essas bem-aventuranças. E me diz mais uma coisa, tem mais uma pergunta aqui em domingo que eu achei bem interessante a gente comentar. Com o que o mundo se pareceria se todas as pessoas vivessem seguindo os princípios do reino celestial como apresentado por Jesus? Como ia se parecer o mundo se as pessoas seguissem, né, esses princípios que Jesus falou? Seria maravilhoso, porque todo mundo seria bom, educado e gentil, igual Jesus ensinou. Só que infelizmente o mundo não é assim. Então assim, nós temos normas, né? Jesus mostrou o que deve ser feito. Não é fácil. Eu tenho certeza que não é fácil a gente ter um coração manso, humilde de coração, ser pacificador, como Jesus fala ali nas bem-aventuranças. Não é. Mas a gente percebe que se a gente tiver um pouco de vontade e se esforçar, né, em buscar a Deus, em pedir a Deus a ajuda dele para fazer a vontade dele, a gente pode tornar o mundo ao nosso redor, né, um pouco melhor. Você sabe, Ana Lívia, que na parte de sexta-feira existe falando ainda sobre o Sermão do Monte, hoje ainda Deus continua chamando pessoas que queiram viver uma vida infinitamente mais significativa do que estão vivendo agora. O chamado daquele tempo foi para os discípulos. Inclusive eu falei para Ana Lívia que eu ia cantar uma música aqui que nunca mais me fez esquecer o nome dos discípulos. Você sabe de cor os nomes dos 12 apóstolos que Jesus chamou? E você sabe, eu aprendi com a minha mãe uma música, e eu vou falar para Ana Lívia aqui, vou falar para você, onde nunca mais eu esqueci o nome dos discípulos. E ela dizia assim, ó: foram 12 apóstolos por Jesus chamado, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André e Tadeu. E nunca mais eu esqueci essa história dos 12 apóstolos. E você sabe que hoje, Ana Lívia, Jesus ainda chama as pessoas da mesma forma, igualmente, para ter uma vida significativa, uma vida com propósito. Assim como ele chamou os apóstolos naquela ocasião, para a partir dali, ser um reino, estabelecer um reino de amor a partir dessas pessoas. Ele também chama muitas pessoas hoje. E ele pode estar chamando você, ele pode estar chamando a Ana Lívia, ele pode estar chamando muitos outros adolescentes que estão nas suas escolas sabatinas, que estão com seus professores, estudando, buscando a Deus, lendo os livros do Espírito de Profecia, para aprender um pouco mais. E qual que vai ser a sua resposta quando esse chamado chegar até você? Quando Jesus tiver a oportunidade de lá na sua escola, você também falar de Jesus para outras pessoas, Deus criar oportunidades para você testemunhar do amor dele, qual vai ser a sua resposta? Última parte de sexta-feira diz assim: gentilmente Jesus está olhando para você e chamando, venha, siga-me. Que resposta você vai dar? Eu te espero na próxima lição da Escola Sabatina dos Adoles, tá? Que Deus esteja com você. Obrigada, Ana Lívia, por ter compartilhado conosco. Neste momento nós vamos orar. Ora para nós. Querido Deus e Pai, nos abençoe, nos guarde e abençoe as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que elas sejam abençoadas pelo Teu Espírito e seja mostrado para elas que Deus está chamando elas para fazerem o trabalho de pregar o Evangelho do Reino dos Céus. Nos abençoe e nos guarde nesse lindo dia e nos abençoe em tudo que iremos fazer, para que tudo que fizermos seja para Sua honra e glória. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado e até a próxima. Tchau.